Que eu entendi. Bom, então vamos lá, vamos começar. Capítulo 15 do Capital. Hoje eu faço a exposição e, por uma questão de tempo de preparação, uma densa reunião, porque realmente essa primeira parte, que seria a breve introdução e o tópico um, compõe a. Eu não dei o ok. Compõe a. Será que eu faço a introdução de novo? Não estava gravando? Não, não, tá gravando, Lisa. Tá Tá, gravando. não, eu digo porque eu não tinha dado o ok. Não, mas ele grava mesmo assim. É só para Ele o. grava. Ele grava. Tá bom, que bom. Bom, continuando. Porque essa parte do capítulo é a principal. As partes 2, 3 e 4, no fundo, são desdobramentos do que já está colocado antes. Bom, o título do capítulo é Variação da grandeza de preço, da força de trabalho e do mais-valor. Com esse capítulo, Marx claramente pretende fazer a crítica da teoria do valor e do preço da força de trabalho, sobretudo se dirigindo a Ricardo e as suas três leis sobre essa relação, que no fundo, uma relação, em termos marxistas, capital-trabalho. E de tal modo que ele reapresenta reformuladamente e sobre outros fundamentos as três leis de Ricardo. Isso exige, como eu falei, que ele retorne aos capítulos 7 e 10, o que nós vamos fazer juntos, ok? E, bom, Marx começa apontando que o valor da força de trabalho é determinado pelo valor dos meios de para, enfim, para compreendê-lo bem e saber e colocar em questão a própria consistência desse pressuposto. Por quê? Porque o TTSN, o tempo de trabalho socialmente necessário, é um conceito de média, né? É uma grande média material que ele trabalha, com a qual ele trabalha em abstrato, mas que se refere a algo bastante concreto, e que, como ele diz nesse capítulo, pode ter variação histórica. Aliás, pode não, tem variação necessariamente histórica. Eu vou avançar nesse ponto daqui a pouco e, enfim, havendo observações, vocês, por favor, interrompam. Isto posto, né, a ideia de que o valor da força de trabalho é determinado pelo TTSN, embora ele não use essa fórmula, é isso que está em jogo quando ele diz valor dos meios de subsistência habitualmente, o habitualmente é muito importante aí, porque é o elemento histórico, necessários ao trabalhador médio. Veja, ele fala também do trabalhador médio. Então, o que me parece é que Marx está pressupondo que cada contexto histórico tem o quê? Uma grande média de valor produzido. Bom, além da questão do valor, existe a questão da massa de produção, da quantidade de produção. Diz Marx, a massa
dos meios de subsistência deve ser tratada como uma grandeza constante, conforme a época, a situação histórica concreta. Mas o valor da massa é variável. Essa é uma distinção muito importante também, porque nós tendemos a pensar de modo somatório o valor, de tal modo que um casaco vale X, e o aumento do valor do casaco é 2x. Só que isso é errado. O valor do casaco é o mesmo para um ou para dois casacos. E isso é determinado pela relação de trabalho. O que determina o valor é mais-valia, não é a massa. A massa é uma consequência da mais-valia. Então, isso também ele já coloca de início nesse capítulo. Bom, além do TTSN, além do valor dos meios de subsistência atualmente necessários, dois outros fatores determinam o valor da força de trabalho, né? Quais são eles? O segundo desses dois elementos restantes são os custos de desenvolvimento, que mudam conforme o modo de produção. Custos de desenvolvimento, eu entendi principalmente como modelo tecnológico, mas evidentemente não se resume a isso. Acho que esse é o elemento mais importante. E o terceiro componente do valor da força de trabalho seria a diferença natural entre os trabalhadores, se ele é homem ou mulher, e se ele é criança ou adulto. Marx diz que, nesse capítulo, ele tratará tão só do primeiro aspecto dessa componente do valor da força de trabalho, né? E embora ele ressalte, eu não vou tratar disso, mas a utilização de diferentes forças de trabalho, homem, mulher, criança, que também é condicionado pelo modo de produção, ou seja, o modelo tecnológico, a, a divisão das horas de trabalho, etc., 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 também define, né, se empregam-se adultos, crianças, etc. Né? Esse uso de diferentes tipos de trabalhadores, nós podemos dizer, faz sim grande diferença nos custos da família trabalhadora. E eu acho importante chamar a atenção que ao fato de que ele ainda trabalha com a noção de família, que ele está falando da sua realidade histórica mais próxima, né? E nesse ponto, não é o centro do capítulo, mas eu acho que vale a pena pontuar. ah, Pareceria até que Marx está esposando essa noção de família, mas nós sabemos que o Marx tem uma crítica à noção burguesa de família, que tem nada a ver com Aristóteles, né? E, e que ele não compreenderia a família, como pode parecer nessa breve passagem, como em termos cristãos, ou seja, como uma unidade fundamental da própria sociabilidade humana. Ele não nega que possa sê-lo em certos contextos históricos, mas não se trata de compreender, digamos,
a sociabilidade desse ponto de vista. Ele está falando da família do trabalhador simplesmente por causa da sua circunstância histórica. Eu acho importante fazer essa ressalva do ponto de vista da história da filosofia e do ponto de vista de certos pressupostos não explicitados do Capital. Muito bem. Adiantando, né? Marx não tratará dos custos de desenvolvimento, ou seja, investimento em tecnologia, em estratégias, de barateamento de produção, em logística. Não trataremos disso no capítulo 15. Nem tratará da diferença natural dos trabalhadores, homem, mulher, criança. Ele vai tratar tão só do quê? Do valor determinado do fator meios de subsistência habituais na determinação da força de trabalho, ok? Bom, o que eu acho importante aqui, antes de nós continuarmos, é retomar um ponto que está no capítulo 7 a respeito da, da mais-valia, né? Da mais-valia. Isso é sugerido pelo Marx na nota que, na minha edição alemã aqui, é a nota 9b, e na edição da Boitempo, que eu comprei aqui, finalmente, é a nota 9 também. É 9b porque ela é uma nota da terceira edição, né? Ele diz assim, naturalmente, aqui também está excluído o caso tratado na página 391, 392, que são páginas do capítulo 7. Bom, eu achei importante retornar a esse caso para que a gente entenda de que caso ele está falando e do que, portanto, ele não está tratando, certo? Eu vou ler aqui o exemplo que Marx dá da, de uma mais-valia relativa, ok? Bom, diz o Marx, né? Na Boitempo, isso está nas páginas 391, 392. As leis imanentes da produção capitalista manifestam-se no movimento externo dos capitais, que se impõem como leis compulsórias da concorrência e apresentam-se à mente do capitalista individual como força motriz de sua ação. Bom, é justamente essa ilusão da aparência que o Marx o movimento dos astros só pode ser compreendido por quem conhece seu movimento real, mas sensoriamente imperceptível. Então, essa é uma passagem muito importante, a gente até discutiu bastante, eu me lembro disso, porque o que, de uma certa maneira, o Marx vai criticar especificamente aqui no capítulo 15, já está antecipado no capítulo 7 de uma certa, e já está antecipado no fundo desde o capítulo 1, porque trata-se justamente de, de transcender o nível de compreensão da economia, que é o da administração da atividade produtiva pelo capitalista, ou seja, a compreensão do processo de valor como lucro, para entender que
essa aparência fundamenta-se sobre princípios que não são tão aparentes, né? E daí a comparação entre a descrição do movimento dos astros pelos olhos e a descrição do movimento dos astros pela física moderna, né? Bom, e aí o Marx compara duas situações diferentes, porque todo, em última instância, né, fazer aqui um comentário de caráter geral. O pensamento do Marx é um pensamento de processo. O elemento mais importante de todo o capital é o elemento tempo, é o elemento unificador de toda a obra, né? Então, vamos ver duas situações comparadas pelo Marx justamente para entender o princípio básico da mais-valia nesse movimento que é o de valoração do capital. Bom, na primeira situação, nós temos uma jornada de 72. Eu vou, talvez seja útil eu escrever, porque quando a gente vai fazendo uma exposição, ah, falando muito, eu imagino que seja, eu pelo menos me canso de escutar os outros e perco atenção. Então, eu acho que vale a pena pôr na tela os valores e as fórmulas simples com as quais nós vamos lidar. Henrique, você pode liberar a tela para a gente? Pronto, Vice. Certo. Peraí. Não entendi. Uai, vocês não estão vendo uma tela, né? Não era share, que era tela. Whiteboard. Ok. Então, vamos lá. Na situação um, é, só um momento, Uhum. porque agora o Zoom mudou a sua configuração, eu não estou conseguindo achar como eu abro a minha caneta. Eu tenho direito à caneta? Olha, é aqui em text. Deixa eu abrir para você, você vai ver, sabe? Tá. Ótimo, ótimo. Maravilha. Vai em Então, text. vamos lá. Tem que clicar. Clica em text. Ah, bom. Aí, se você quiser. Já foi. Uhum. Então, numa situação um, nós temos uma jornada de 12 horas, que corresponde a 72 pence, né? Que são 6 shillings. Então, isso aqui são todas correspondências. E que produz 12 peças. Muito bem. Isso posto, a gente pode dizer que uma hora de trabalho produz 6 pence, e também uma peça do produto, ok? E, no mesmo exemplo, pressupõe-se que 6 pence é o valor dos meios de produção gastos em cada peça. É o trabalho morto, né? É, gasto em cada peça, né? Então, lembrando da distinção trabalho vivo, trabalho morto, trabalho vivo é
situação um. Agora vamos ver qual seria a situação 2, né? Para entender justamente a mudança, né? Então vamos lá. A situação 2 é a duplicação da força de trabalho. Duplicação da força de trabalho. Ou seja, isso vai implicar no quê? Na duplicação da produção, certo? Que vai para 24 peças. Portanto, o valor de uma peça passa a ser 9 pences. 6 pences para 6 pences para os meios de produção, mais 3 pence. Mais 3 pence para o valor criado. Criado. Ok? O trabalhador ele vai permanecer produzindo o mesmo valor, 6 shillings. Então, trabalhador, que é o TV, né? O trabalho vivo. Oi, Yasmin. Eu sei que você está se divertindo aí, mas atrapalha a gente. Vamos deixar o joguinho para depois. Então, ele produz o mesmo valor, né? 6 shillings. Desculpa, Vice, eu tô com dificuldade aqui para aceitar o zoom da tela e aí ele começa a escrever no meio. Eu não tô sabendo usar esse negócio direito, mas Tranquilo, foi sem tranquilo. querer. Eu sou um completo zero à esquerda com tecnologia, então eu entendo plenamente a sua dificuldade. Mas, então, o que acontece? Ele ainda está produzindo com o seu trabalho vivo o que ele produzia antes. No entanto, o trabalho morto agora se tornou mais produtivo. Ele acrescenta mais 9 pence a cada produto. E de tal modo que se antes o valor era 6 pence, o valor da peça, né? Agora o valor da peça passa a ser 9, com o mesmo criação de valor por trabalho vivo, 6 shillings, mas com maior transferência de valor de trabalho morto, 3 pence vindo do maquinário, por assim dizer, né? Então, veja, cada peça valia um shilling aqui, né? Ó, isso aqui é... peraí, deixa eu ver. Isso. O que acontece? Cada peça valia aqui 6 mais 6. Agora né, cada peça. O 6, valor criado pelo trabalho vivo, mais 6, transferência de valor de trabalho morto. Isso aqui dá uma peça, digamos, por exemplo, em 1 hora. Agora, nós temos, cada peça tem 6 de trabalho vivo, mais 3 de trabalho morto, só que, no mesmo tempo, eu produzi 2 peças. E o valor da peça passou a ser, não 12, mas passou a ser 9, e eu produzo 2 peças em 1 hora. Certo? Portanto, na situação 1, para produzir uma peça,
eu tenho 2 horas de trabalho social. A ideia é que era assim, a divisão o exemplo que ele tinha usado. 10 horas de trabalho são 6 para o trabalhador, 4 para o meio de produção e 2 em 12 horas de jornada, 2 de mais-valia. Então, ele chama, no cálculo, ele vai chamar o de V, porque é força variável do trabalho, o, o, o dispêndio, né, o valor na produção do trabalho vivo, 4 horas será é, o valor constante do trabalho morto e a mais-valia, 2 horas, completando 12. Esse é o exemplo clássico que ele usa, retomando, né? Está tudo pressuposto aqui. Bom, nesse modelo aqui, com a duplicação da força de produção, o que era produzido em 2 horas de trabalho social passa a ser produzido em 1 hora e meia de trabalho social, certo? Tudo isso acho que vai ficar mais claro daqui a pouco. Henrique, é diferente o teu zoom do meio? Ah, acho que achei aqui. Como é que apaga o que está na tela? Desculpa, no Clica na meu... borrachinha, Vissa. Clica na Mas borrachinha e depois apaga com é que a a sua esquerda. borrachinha, ela À exige sua apagar. esquerda. À À sua esquerda esquerda? tem o menu de. Você tem que O selecionar. problema, sei, o problema é que a borrachinha, ela apaga assim, ó. Não, mas você E quer que eu apague? Que eu apague tudo ou eu posso apagar porque estamos no... isso, apaga tudo, porque eu deveria ter feito um PowerPoint, mas não ocuparia muito tempo. Pronto. Então, por favor, isso, ótimo. Bom, muito bem. O que Marx pontua, e isso tudo esse exemplo que eu acabei de dar, etc., é o caso que ele disse que está fora da, do tratamento do capítulo 15, mas que é importante ter em mente e que retoma uma série de pressupostos, né? Ah, bom, lá no capítulo 7, com base nesse exemplo, o Marx aponta que o valor efetivo da mercadoria não é o seu valor individual, mas o seu valor social. E explica. Isto é, esse valor da mercadoria não é medido pelo tempo de trabalho que ela de fato custa ao produtor em cada passo singular, mas pelo tempo de trabalho socialmente requerido para a sua produção. Ou seja, qual é a unidade básica para o conceito de valor de Marx? E isso está pressuposto aqui no nosso assunto de hoje principal, que é o capítulo 15, mas está determinado já no capítulo 7, por isso é que eu estou retomando. É o TTSN, TTSN, que alguns também podem traduzir por quer dizer, é o tempo de trabalho socialmente necessário ou requerido. Ok? Já descobri, o seu Zoom é um pouco diferente do meu. Bom, muito bem. Então, isso é que é importante lembrar, que existe, por assim dizer, uma constante, embora seja uma constante determinada historicamente, mas existe uma constante na criação de valor, que é justamente o tempo de trabalho socialmente requerido, né? Bom, na situação 2 que nós acabamos de ver, o que acontece? A nova mercadoria, ela permanece valendo 1 shilling. E, veja, o valor da mercadoria é 9 pence.
A gente sabe que um shilling, claro, isso está pressuposto, né? Vale 12 pence. Então, antes como na situação 1, como na situação 2, antes como depois, o valor da mercadoria é o mesmo, um shilling. Bom, em termos, a venda realiza o mais valor adicional de 3 pence. Então, o custo, o TTSN, é 6. O valor, o trabalho morto é 3. Mas o valor, preço, o valor realizado é 12. A diferença é 3 a 3. É a mais-valia. A mais-valia é o que realiza o lucro do capitalista, né? Realiza o mais-valor é o adicional, né? Bom, o que acontece? Nessa situação 2, passou-se a produzir o dobro, né? Nesse exemplo. Bom, o capitalista vai precisar vender o dobro, né? Ele precisa de uma expansão do mercado, ele precisa de um mercado 2 vezes maior. E, nesse processo, como ele conseguirá vender mais, supostamente o dobro, no mesmo mercado? Diminuindo o preço. Então, ele tem que diminuir o preço de um shilling, que são 12 pence, até o limite de 9 pence, senão ele não tem realização de lucro. Digamos que ele venda por 10 pence. Ele ainda tem o quê? 1 pence de realização de lucro por peça. Ok? Então, o que o Marx quer mostrar ali no capítulo 7? Que o aumento da exploração da mais-valia por meio em última instância, do que nós chamamos de tecnologia, ou seja, pelo aprimoramento, pela maior produtividade dos meios de produção, gera barateamento de preço. É isso que ele quer mostrar, né? Para quê? Para a conquista de mercado. E aí ele diz, qual é o princípio da realização de lucro, né? Uma vez dada a valoração, o processo de valoração por meio de aumento da mais-valia. A venda deve ser acima do valor individual da situação 1, que era 12 pence, e abaixo do valor social, do TTSN. Então, o limite era 12, o TTSN é 9, desculpa, o TTSN é o 6. O valor da mercadoria é 9, porque tem a soma do trabalho morto. Então, ele tem que vender por um preço, desculpa me repetir, entre 12 e 9, né? Mas veja, no primeiro caso, o mais-valor, houve um aumento do mais-valor. Isso é que é importante a gente guardar, né? Houve um aumento do mais-valor, porque na situação 1, nós tínhamos uma situação de 12 horas de jornada, né? Perdão, nós tínhamos isso, em que 6 horas era TTSN, 3 horas meio de produção, mais era 4 horas, desculpa. Não faz muita diferença, mais 2 horas de mais-valia, ok? Agora, a gente dobrou essa capacidade. Então, em 12 horas, nós temos 6 horas de TTSN, 2 horas de meio de produção, mais 4 horas de mais-valia, certo? Na jornada inteira.
Bom, e o valor? E o mais valor no produto, né? O que nós vamos ter na primeira situação me dá só um segundo aqui, 6 vezes 12. Nós temos o maior valor, o mais valor obtido, mesmo que a mercadoria não esteja entre os itens que compõem os meios básicos de subsistência, isto é, mesmo que ela não seja parte determinante do valor total da força de trabalho. Eu ia fazer uma distinção aqui, peço desculpa e paciência para vocês, que as minhas anotações não estão tão rigorosas a ponto que eu possa mostrar essa diferença. Mas o ponto a ser colocado é que, na situação 1, você, você tem uma certa quantidade de mais valor. Você dobra a capacidade do meio de produção, você dobra o mais valor extraído do trabalhador. Basicamente isso. Bom, retornando ao capítulo que nós ainda vamos usar isso que eu coloquei, mas agora eu retorno ao capítulo 15. Ele vai tratar casos em que as mercadorias são vendidas pelo seu valor. Por quê? Porque existem circunstâncias do mercado que podem alterar o preço da mercadoria. No entanto, ele está trabalhando com um exemplo, ele ainda não está trabalhando com circunstâncias de mercado. Então, ele está trabalhando idealmente em situações de mercado que realizam plenamente o valor da mercadoria, né? E isso é um pressuposto dos casos que ele vai tratar aqui no capítulo 15. Muito bem. Outro pressuposto é o seguinte: o preço da força de trabalho eventualmente aumenta acima do seu valor, mas jamais desce abaixo dele. Ou seja, não é não é ele pressupõe que se mantém o valor pago à força de trabalho que garante o tempo mínimo socialmente necessário para a subsistência. Então vejam como a constante para a teoria do valor é o TTSM, né? Muito bem. Continuando a exposição, Marx vai dizer, que culmina com as 3 leis do Ricardo, Marx vai dizer, as grandezas relativas entre o preço da força de trabalho e o mais-valor estão condicionadas por 3 circunstâncias. Então, eu posso estar enganado aqui, mas quando ele fala isso, ele está remontando a questão da taxa. Uai, o que aconteceu aqui? Mudou a tela? Deixa eu apagar. Acho que eu apertei alguma coisa que mudou a tela, né? Vocês perceberam que mudou a tela? Vissa, desculpa, eu acho que fui eu de novo. Eu tô tentando tirar a opção de eu ser editora. Só que aí eu acho que eu piorei, na real, O, a situação. não, Eu não sei mexer nesse negócio, desculpa. não tira a opção de edição, porque é uma questão do Zoom que eles fizeram. Tá. Agora, assim, todo mundo pode participar, entende? Então, Tá, vamos fazer assim, eu vou tipo, Eu fui tentar aumentar, entendi. tentando Tá. acertar o tela, assim, ele não vai, eu tô no celular. é que eu Ah, acho que eu já tranquilo. ouvi de alguns alunos, por exemplo, que no celular é mais complexo, tá? É mais difícil, Então, no celular. Vou tentar mudar pro notebook. tá? Mas Vou Tá, sair
Isso, aproveitando, e para piorar a situação, a minha internet está tão instável. Isso, viu? Eu não entendi, desculpa. Bom, que travou, porque para piorar, a minha internet está travando um monte. Então, Ah, sim. eu vou aproveitar esse momento assim para dizer o seguinte, assim, que eu inclusive já tinha comentado com o Vissa, mas obrigado, Vissa, por fazer eh, essas fórmulas todas, assim, que a gente já viu, já leu em outros capítulos. Inclusive, eu mesmo, quando fiz a exposição de um capítulo, me debrucei também nas fórmulas e tudo. Mas, por algum motivo, eu ando meio sem paciência com esses exemplos do Marx, que não tem nada a ver com, quer dizer, o problema não é Marx, o problema sou eu, óbvio. Mas é por isso que eu tinha comentado que foi meio entediante a leitura desse capítulo, porque é muito condensado, tem muito exemplo e, e me parece que a ideia é algo que a gente já vem discutindo há um tempo, que é a mais-valia relativa, né? Pelo menos nesse primeiro ponto, né? Que é como, me parece que o objetivo dele é demonstrar matematicamente como funciona a mais-valia relativa quando a jornada de trabalho e a intensidade do trabalho permanecem constantes, né? O que acontece ali, como mudam essas relações. Enfim, mas só um parêntese. Não, não, ótimo. É, é isso também. Eu peço até desculpas, porque no meu último ponto, que eu ia falar da duplicação da produção, eu tinha anotações muito parcas aqui e não quis avançar e ficou confuso. Eu peço desculpa de ter tomado o tempo de vocês. Se o assunto já é difícil, ele fica ainda mais quando ele não está assim muito claramente colocado, né? Mas o que eu acho o capítulo um pouco entediante, mas ele é importante como crítica ao Ricardo e também para fazer com que a gente se familiarize com os conceitos e com a matemática básica, que é bem simples, que é importante, né? Porque ela realmente é decisiva na, na realidade e na explicação do processo de valoração, enfim, o processo para a explicação do modo de produção capitalista, né? Só para retomar, então, ó, o capítulo 7 vai falar da taxa de mais-valia. O capítulo 9 vai falar da taxa e massa de mais-valia, e o que importa para nós é, sobretudo, o 7, nessa discussão do 15, é, sobretudo, o 7 e o 10. Ele vai falar da taxa e da massa de mais-valia, e o capítulo 10 vai falar do valor relativo da mais-valia, né? Bom, aqui no capítulo 10 ele, na verdade, desdobra o que já tinha sido dito antes, ao falar da jornada de trabalho. Quando ele mostra que, no exemplo dele, que numa jornada de 12 a gente tem AB, que é tempo de trabalho socialmente necessário mais meio de produção, e que BC é a mais-valia. Qual é o objetivo do capitalista? Aumentar a taxa de mais-valia, fazer esse segmento andar para cá, né? Mas é fazer esse segmento andar para cá sem aumentar o segmento, porque o objetivo, a valorização, a concentração de capital se dá com o aumento da mais-valia, certo? Mantida a jornada de trabalho de 12 horas, como aumentar a taxa de mais-valia sem aumentar esse segmento, né? E aí
nós já vimos isso, basicamente é o processo do que nós chamamos de tecnologia. Ele não usa essa palavra, né? Mas é o processo de otimização dos meios de produção, né? Ou aumento, algo que ele vai tratar no capítulo 15, ou aumento da intensidade de trabalho. Quer dizer, o trabalhador, nessas 12 horas, ele vai entregar mais esforço, vai produzir mais, que vai trabalhar mais rápido, por exemplo, né? Então, disso trata o capítulo 10, né? Desse segmento aqui, né? E, e o importante mesmo, que a gente precisa ter em mente para ler o capítulo 15, é retomar as seguintes questões, os seguintes conceitos, melhor dizendo, que estão no capítulo 7. Primeiro, e isso é fundamental, isso acho que realmente é algo do capítulo 7 que está retomado aqui no 15 e que é preciso ser colocado. A lei de valoração proposta pelo Marx, ela se expressa assim: capital C, ok? Capital C, num primeiro momento, ele é o quê? Ele é capital adiantado pelo capitalista. E depois a gente vai discutir essa palavra adiantado, porque esse é o modo como o capitalista trabalha a explicação do lucro. E o Marx vai dizer que, do ponto de vista da criação do valor, não do lucro, quem adianta capital é o trabalhador, que antes trabalha, produz valor e só depois recebe parte do que produziu. Mas, de qualquer maneira, trabalhando no plano da compreensão do senso comum, no capital adiantado pelo trabalhador, pelo capitalista, perdão, qual é a fórmula de valorização do capital adiantado? A fórmula é C igual C mais V mais M. Vamos entender cada elemento dessa expressão. O C é o capital constante. É o que? O meio de produção. É o que? É o trabalho morto. O V é o quê? É o capital variável. É o trabalho vivo. É a ação do trabalhador na máquina. E o M é o quê? É o mais-valor. Né? É o mais-valor. Essa é a fórmula de valorização do capital. Então, vamos pressupor, por exemplo, que, seguindo, né, Marx, que C é 410, V é 90 e mais valor é 90, em termos de qualquer moeda. O que que acontece? A soma geral disso aqui é 590. Qual seria o capital adiantado? Seria esse aqui, né? Seria 500. Então, qual é a conta feita pelo capitalista? Ele tem aqui o capital adiantado, que é C1. Portanto, 90, né?
O, e isso seria o valor produzido. Só que isso aqui é lucro. Isso aqui não é o valor produzido. E aí ele chega a uma noção muito importante nesse momento do capítulo 7, uma noção muito importante para o capítulo 15, que é a noção de produto de valor. Wert. 20. O produto de valor é o V, o capital variável, o trabalho vivo, mais a mais-valia. Qual é o produto de valor nessa expressão aqui? É 180. O valor produzido não é o lucro de 90. O valor produzido é o que o trabalhador, o que o trabalhador trabalhou, que é o que paga a subsistência dele, o capital variável, mais a mais-valia. É 180. E isso está no capítulo 7, esse é o exemplo do capítulo 7. Ou seja, 180 é o trabalho despedido em todo o processo de, valor, de produção em termos de valor. E aí, ah, o que acontece? Ele vai, no capítulo 7, falar da taxa de mais-valia. Que taxa é essa? É M sobre V, né? É mais-valia, mais valor, mais-valia sobre o quê? Sobre o trabalho vivo, o TTSN, em última instância. E aqui vai ser o quê? 90 sobre 90. Né? 90 sobre 90 vai ser igual a 1. É uma taxa de mais-valia 1, no exemplo do capítulo 7. Guardemos essa expressão, essas noções, e para continuar, então, com a exposição do capítulo 15. Porque agora a gente vai falar das 3 leis de Ricardo. Está muito chato, gente? Vocês querem mudar um pouco a dinâmica? Como é que a gente faz? Não, pode Ou continuar. está sendo útil essa Não, retomada? Vissa, acho que você podia é, resumir o argumento central, porque já são 11h10, né? A gente começou um pouco tarde também, e daí a gente troca uma ideia, mas termina o argumento e Ah, aí acho que... então vamos lá. Vamos tratar do primeiro caso, em que Marx vai tratar das 3 variáveis da determinação da força de valor, né? O primeiro caso, as 3 variáveis ele já colocou, mas ele quer lidar com a grandeza da jornada, com a intensidade do trabalho e com a produtividade. Produtividade. E aí ele analisa o caso, para discutir as 3 leis do Ricardo, que são os casos em que 1 e 2 o valor da força de trabalho e o valor do mais-valor são determinados por 3 leis. A primeira lei é a seguinte: a jornada de dada grandeza apresenta-se continuamente no mesmo produto de valor. Produto de valor eu acabei de falar. O que é o produto de valor? Ele é o V mais o M, né? Ele é o trabalho vivo TTSN mais o mais valor. Trabalho vivo mais valor.
Então, repetindo a primeira lei, a jornada de dada grandeza, 12 horas, por exemplo, apresenta-se continuamente no mesmo produto de valor. O que ele quer dizer? É, o trabalhador, ele, ele sempre, num dada faixa de tempo, ele sempre produz, por exemplo, ele valoriza com o seu trabalho, criando um produto, ele valoriza nesse produto 6 shillings. Se o processo de produção se a produtividade aumentar por causa do modo de produção, esses 6 shillings vão se dividir, ele vai produzir o mesmo valor, 6 shillings. É a lei, é a seguinte, eu leio a lei. O valor da força de trabalho e do mais-valor variam em sentido inverso. Isso é muito importante. A variação da força na força produtiva do trabalho, seu aumento ou diminuição, atua em sentido inverso sobre o valor da força de trabalho e em sentido direto sobre o mais-valor. O que ele quer dizer? A segunda lei é basicamente o seguinte: aumento de produção gera o quê? Diminuição da do valor da força de trabalho. E o aumento de produção gera o aumento da mais-valia. Isso não é novidade, ele já tinha colocado. E é por isso que o capitalista competente, ele busca o quê? Constante aumento da mais-valia, porque isso realiza mais lucro. Ok? Essa é a segunda lei, é uma lei de Ricardo, não é novidade para o Marx. Vamos lá, agora vamos para a terceira lei. A terceira lei é a seguinte. Eu tenho os exemplos dele, que eu até gostaria de colocar, mas vamos mais rápido aqui. Deixa eu pular, então, para a terceira lei, um segundo. 3. Um segundo. Deixa eu só me orientar. 3. Vamos pular o exemplo, vamos para o 4. Um segundinho, gente. Bom, vamos para a terceira lei. A terceira lei é a seguinte: o aumento ou diminuição do mais-valor é sempre, isso é bem importante também, é sempre consequência, jamais causa do aumento ou diminuição correspondente da força, do valor da força de trabalho, né? O que ele quer dizer? Que quem determina valor, quem cria valor, é a força de trabalho. Portanto, a mais-valia, ela varia conforme a exploração do trabalho. Basicamente isso que ele está falando. A mais-valia, ela não é causa, ela é consequência da exploração do valor do trabalho. É muito simples. É a lei terceira, né? Em nota, o Marx vai até criticar um tal de McCulloch,
quando ele diz o seguinte, esse tal de McCall, ele diz: o mais-valor pode aumentar sem queda do valor da força de trabalho com a eliminação de impostos pagos pelo capitalista. Ora, é um cretinismo do ponto de vista de Marx isso, porque deixar de pagar, o capitalista deixar de pagar imposto, diga-se de passagem, esse argumento é dito todos os dias nos jornais, nos noticiários econômicos, como reivindicação dos capitalistas atuais no Brasil, por exemplo, né, da Fiesp. Ah, menos impostos, tal. Isso vai fazer bem para o trabalhador, etc. Bom, o que o Marx está dizendo é o seguinte: isso aí altera lucro, isso não tem nada a ver com a criação do valor. É, enfim, daí ele fala, esses caras que dizem essas bobagens nem leram Ricardo, são vulgarizadores, né? Muito bem, aí vem dois parágrafos que eu tive, que eu não, que eu achei que os exemplos são um pouco sujeitos a erro, a criar equívocos, não que haja erro nos exemplos. Mas, enfim, um parágrafo sobre essa terceira lei é o seguinte: ele diz o seguinte: o limite da variação da força produtiva está dado pelo novo limite de valor da força de trabalho. Mas as circunstâncias podem fazer com que essa terceira lei apresente casos intermediários, né? Então, ele vai dizer o seguinte: digamos que a força de trabalho, o valor da força de trabalho era 4 shillings e passe a ser 3 shillings, né? O que acontece? O valor pago ao trabalhador pode diminuir para 3. No entanto, pode haver variações entre 4 e 3. Basicamente, isso que ele está querendo é colocar variantes de caráter histórico, né? Por fim, eu ia falar do Ricardo, mas deixa para lá. E último ponto a colocar, que eu achei problemático, é um trecho que eu vou comentar aqui, daí se vocês tiverem algo a dizer, eu gostaria de ouvir. É o seguinte, ele diz: o que muda com a força produtivo, por exemplo, que produz o dobro. Mas não se trata de produzir mais quantitativamente, mais produtos. Trata-se de produzir com mais valor, isto é, com menos trabalho necessário, mas numa mesma jornada, que é o capítulo 10, em razão da maximização e da acumulação. O aumento da massa de produtos, no entanto, tende a acontecer, porque o capitalista quer realização máxima de lucro. A massa de produtos pode, com o aumento da produtividade do trabalho, crescer simultaneamente e na mesma proporção para o trabalhador e o capitalista, sem qualquer variação de grandeza entre preço da força de trabalho e mais valor. Então, o que eu quero dizer? Quero dizer o seguinte: a gente pode ter uma relação de taxa de lucro dobrando a produtividade que permanece, no fundo, a mesma, né? Bom, gente, é isso. Se for o caso, na próxima reunião, eu reapresento resumidamente o que eu disse hoje e apresento também os tópicos 2, 3 e 4 e a gente encerra o capítulo 5. Eu mando um PowerPoint antes, que vocês podem ler, e que vai ser resumido, não vai ter mais do que, sei lá, 15 folhas, alguma coisa assim. E aí, com as definições escritas na tela e com as formulazinhas, eu acho que a gente pode
aprofundar e fixar essas noções, porque eu acho que elas são fundamentais. Ok? É isso. É, 15 já é projeto de pesquisa. Eu acho 15 slides. Beleza, então a gente faz com 6 slides. Já dá para publicar, Vissa. 15 já dá para publicar, velho. Publica! Mas é isso. Enfim, eu acho que o ponto importante é que ele retoma a oposição entre valorização do capital, segundo a sua teoria, e, e lucro, do ponto de vista da teoria econômica clássica. A teoria tradicional, ela entende lucro como criação de valor. E Marx entende que criação de valor é, basicamente, trabalho vivo, operando sobre trabalho morto, Se né? eu entendi bem, deixa eu perguntar uma coisa para você. Veja se essa frase que eu vou falar condiz com o que você apresentou. Se eu entendi bem, quer dizer, a gente está discutindo aqui, eu não me lembro bem agora onde é que está isso no livro, porque faz tempo que eu não me dedico a isso, né? Estou retomando agora essa leitura com o grupo. Mas a gente está trabalhando para chegar na fundamentação da Lei Geral do Capital, né? Que eu não sei exatamente onde está, mas a Lei Geral do Capital, se não me engano, a expressão abstrata da Lei Geral do Capital é, é, é a troca do capital por mercadoria, para gerar um capital a mais, justamente a mais-valia, o lucro, né? Quer dizer, o valor maior. E aí, se não me engano, a expressão geral lá é, D mais D M, não é mais. D, que é dinheiro, né? Que é D de capital, M, Mercado. certo? Uhum. Resulta num D mais, num D linha. Ah, Né? Da Uhum. onde que vem esse? isso Né? no início, né? Tá bem no início isso, né? Tá lá no início, né? Tá lá no início. Eu não me lembro agora exatamente onde é que tá, né? Capítulo 7, foi o que eu É expus esse o aqui. capítulo 7 que você está falando, né? Tá Foi o que certo. eu tentei, é que eu acho que eu não fui claro, não ficou boa a Não, apresentação. não, tudo bem. Mas Não, foi o eu que acho eu que você quis, foi. Não, eu acho acho que que Não, eu mas quis foi claro. colocar. Tá. Uhum. não, mas o que eu quero dizer daí é o seguinte, né? Então é nesse contexto que a gente está trabalhando, é que eu não lembrava que era exatamente o capítulo 7. Mas Olha, é eu isso. vou Aí, falar super. não, só para Dizer. terminar, eu acho o Ah, seguinte, daí eu acho que tem uma ideia que eu acho que vale a pena fixar, e essa que eu queria saber se é exatamente, se condiz exatamente. É o seguinte, conforme o trabalhador produz, porque só o trabalho vivo é que realmente produz valor, né? sim. Não é a máquina apenas transfere, porque na verdade ela não tem características. A máquina, o objeto inanimado, ele só figura ali nas relações de valor porque existe um esforço humano anterior, né? E máquina. Isso que faz com que o trabalho vivo é que seja o único gerador de valor. Certo? É essa a ideia geral? É isso? Você condiz isso? Quer dizer, Olha, o salário é adiantado, né? O salário é adiantado. Aí, o que faz o trabalhador? Ele não esgota o que ele recebeu num dia de trabalho. Ao contrário, ele esgota o que ele recebeu adiantado em menos tempo. E aí, conforme ele produz mais do que ele recebeu, aí é que o valor é gerado. Então, o valor não é apenas uma função
não pode ser identificado ao preço dos produtos, como na teoria clássica. Não é só uma função ali matematizável, ele é o resultado de um esforço de trabalho que valoriza, né? O trabalho valoriza o capital. E aí eu acho que e aí que eu fiquei questão, porque é o seguinte, a gente pode ter duas leituras disso. Você pode fazer uma leitura crítica, eu acho que os comentaristas, em geral, são muito críticos e veem muitos aspectos negativos nesse processo, por causa da apropriação privada, né, do excesso de valor produzido. Mas eu acho que tem uma questão aí no Marx que eu acho que é fundamental, porque é o trabalho que vai, no final das contas, valorizar o capital frente às condições de depreciação dos meios de produção. Então, se você tem ali um depreciamento, o problema não é a máquina gastar, meu velho. O problema é a gente empregar o trabalho social para produzir mais valor e direcionar esse valor às funções da sociedade. Então, tem um aspecto positivo nisso. Você pode aproveitar isso para valorizar o trabalho social. Ó, eu vou dar minha opinião, né? Eu revi isso ontem à noite. Eu reli trechos do capítulo 7, 10, para preparar esse capítulo 15. Peço até desculpas, eu acho que a exposição ficou muito atabalhoada, porque ela pressupõe, por exemplo, relações de pence, shilling, são frações estranhas para nós, como 6, 12, etc. e tal. Mas eu acho importante a gente retomar o que está lá, porque aquilo ali é estruturante. O que está no capítulo 7? Como é que o capitalista entende valor? Ele entende valor como lucro. O Marx pretende quebrar essa ilusão. Então, para o capitalista, há um adiantamento de capital feito pelo capitalista. E depois haverá a crítica dessa noção de adiantamento, que eu acho super importante. Mas vamos pensar do ponto de vista do capitalista. O capitalista pensa assim: eu invisto 500, que é o seguinte, eu vou gastar X desses 500, X é meio de produção, Y é salário. Detalhe, o salário é pago no fim do mês, depois do processo de produção. Então, já há uma falácia aí. Não é um adiantamento real, porque ele vai pagar no fim do mês. E quem que trabalhou durante o mês e criou valor? Foi o trabalhador. Mas vamos pensar ainda como capitalista. Ele adianta 500, e já é falso adiantar, porque parte disso não é adianto. Trabalho vivo não é adianto. E ele realiza, no final ele produz. Ele gastou 500, ele produziu uma quantidade de produtos que, plenamente realizada no mercado, gera 590 de capital. Bom, pronto. Criei 90 de valor. Né? O lucro é a criação do valor, criei 90 de valor. Certo? Bom, o que o Marx vai dizer? Marx vai dizer o seguinte: a verdadeira criação de valor dá-se pelo trabalho vivo. Dá-se pelo trabalho vivo. Onde está o trabalho vivo? Ele não está no trabalho morto. Então, desses 500, vamos supor que 410 são trabalho morto. Sobra o quê? Sobra 90 de trabalho vivo que paga salário. Mas além disso, na realização de 590, tem mais trabalho, que é o quê? Que é a mais-valia. Tá. Então, qual foi a valoração? Né? A valorização, não a valoração. Qual foi a valorização? Foi 180, e toda essa valorização se deu por exploração de trabalho. Parte pagou o salário, que é o TTSN, em termos abstratos, e a outra parte é mais-valia. E isso é que é a geração de valor. Veja, a expressão
valor, ela é quantitativamente diferente, ela é conceitualmente diferente, né? Então, não sei se eu perdi um pouco o fio da meada da sua pergunta, mas, enfim, a conclusão eu concordei plenamente, né? Agora, quanto à diferença entre o capital inicial e o capital posterior, essa que é a diferença. É, o D', ou o C', quem que produz? Ele é uma. Você tem dois modos de entendê-lo, como lucro e como valorização, né? Lucro é a economia clássica, é o modo como o próprio capitalista pensa. A valorização é Marx, é relação social de trabalho, relação social de produção. É isso aí, porque o trabalho é que produz a valorização, e é isso que eu estou falando, que as condições, como o capital é variável e ele muda histórica e socialmente, né, essas mudanças, elas não necessariamente são negativas. Por quê? Porque é o trabalho que valoriza, é o trabalho que produz valor. Então, a depreciação ela pode ser compensada por um uso social mais racional e mais eficiente do trabalho, e não apenas para dar lucro para uma classe oligárquica. Sim, Esse que me parece ser o argumento do Marx, que não é sim, racional empregar a imensa maioria da população de uma sociedade para dar lucro para uma classe oligárquica que é um problema dos economistas clássicos. Por quê? Porque, no caso da Inglaterra, que a aristocracia inglesa ela é a classe burocrática. E esse é o problema do Adam Smith e do Ricardo, que é como explicar a geração de riqueza com a presença de uma classe que não está envolvida na geração de riqueza, só administra, que é a aristocracia. Está ali, né? Então, eu pensei um pouco no Paulo Emílio Salles Gomes, né? O ocupante e o ocupado. Na Inglaterra, o empreendedor capitalista ele acha que é ocupante, mas ele está sendo ocupado pela aristocracia, porque a parte do que ele emprega, ele ocupa o trabalhador, é ocupado pela aristocracia, a aristocracia ocupa tudo, inclusive a si mesma, e não está nem aí, né? Enfim, mas sem dúvida. aí já Não, vira elucubração. Mas legal, isso aí. A Yasmin quer falar. Oi, gente, nossa, desculpa, hoje eu tô atrapalhada, assim, com as coisas aqui, e o lance do, tranquilo, tranquilo. aquilo ali, não é que assim, daí eu não conseguia acompanhar, porque eu não tava vendo o que estava fazendo, e Ah, a tela tá. ficava indo para um lado para o outro, assim, enfim, eu perdi a maior parte da reunião tentando ajustar ali no centralizar, e só quando eu entrei no computador que deu certo, já tava quase no final. Mas eu queria só fazer uma sugestão de ordem prática, pensando em tudo isso que você falou, assim, a sua metodologia, na verdade, de exposição. Você falou que você revisou o capítulo 7, 10, e para mim parece que esse e o anterior que a gente discutiu na outra reunião, eles são muito conectados, assim, né? Eles são. Podia ser um capítulo só, na verdade. Não sei porque que o Marx dividiu em dois. Ficou estranho, né? Discrepante. Um capítulo de 100 páginas, depois dois capítulos de 10, 15 páginas cada um, enfim. Não é? Ficou um negócio assim? Eu estava pensando para nós aqui, assim, questões de ordem prática, se não vale a pena, na próxima reunião, ao invés de a gente já passar para o próximo capítulo, a gente fazer não uma revisão assim geral, mas tentar amarrar alguns pontos, fazer uma espécie assim de conclusões parciais até esse momento, assim. E aí tentar juntar o que a gente discutiu na reunião anterior com essa, que eu acho que ficaria mais, daria uma consistência, assim, né, para leitura, para discussão. Enfim, é só uma sugestão, assim, que eu penso que depois eu vou até assistir de novo a sua exposição, né, porque daí eu não consegui pegar direito, assim, mas são, de qualquer maneira, assim, eu acho que são conceitos muito complexos, assim, na hora que entra na parte, assim, propriamente de argumentos econômicos, para mim, que sou da filosofia, começa a ficar complicado, assim. Acho que E aí eu fica pensei mais nisso, assim, da complicado. gente.
Acho que Oi? fica mais complicado porque eu também sou da filosofia e, portanto, não faço a exposição com competência. Mas é um pouco isso que nós estamos querendo fazer aqui, né? Ganhar a competência simples, básica, que eu acho que a gente pode, de certos princípios econômicos, para discutir questões até mais amplas, como a que o Cassiano colocou aqui. Só para dizer assim, Sim. não vamos desanimar de aprender um basicão aqui de Ah, economia. não, então, não, eu tô dizendo justamente por isso. Eu não lembrava que você era da filosofia também. Eu coloquei na cabeça que você também era da economia. Enfim, Não, eu não, não, não... eu sou, na verdade, do samba, né? Mas, mas eu venho da filosofia, eu sou colega do Cassiano. Ah, então tá. É, Enfim, só para manifestar assim que eu tenho mais dificuldade com essa parte, e não que não seja importante, é essencial assim. Mas, ó, Mas no Capital eu acho difícil assim de acompanhar. Não só isso assim especificamente, não é porque ele tá dando uns exemplos lá com conta, assim, com exemplos concretos, não é isso, não é só questão de ser empírico. Eu acho realmente que o Marx vai ganhando uma complexidade, assim, tem passagens, tem momentos que, enfim, que eu acho difícil mesmo, assim. O nosso ritmo tá bom, né? Agora que a gente tá fazendo a cada 15 dias, mas só uma sugestão mesmo da gente tirar uma reunião para fazer uma espécie de amarração, assim, de argumentos, ideias principais nesse tomo, por exemplo, assim, né? Nesse livro que a gente tá vendo agora, que foram 3 capítulos que a gente trabalhou só, né? Foram só uhum, 3. Né? O 13, 14 e 15, é isso, né? não estou muito por dentro, porque, na verdade, eu estava bem No complicado. próximo, Acho que o livro começa com 13, né? sim, Eu pensei mais nisso, assim, era só isso, só para a gente ver, entender por que que ele encadeou dessa forma. Por exemplo, né, você sentiu necessidade de retomar o capítulo 7, o 10, e, enfim, né, tem toda a questão de preparar a questão da maquinaria ali, fazer toda essa exposição para entrar no problema da mais-valia relativa. Tudo bem, assim, mas aí entra um conjunto de coisas além disso, assim, né? Enfim, é mais essa ideia, assim, de Ah, tirar uma reunião só para fazer uma retomada de quais são os conceitos, os pontos argumentativos que aparecem até esse momento aqui, onde a gente está na exposição dele, entendeu? É uma espécie de certo. reunião de balanço, assim, sobre os conceitos em que ele está desenvolvendo nesse ponto do livro. Tá um Eu barulhão acho, assim, fazer a reforma dos vizinhos aqui, enfim. Mas era só isso, só uma proposta aí meio prática. Henrique, sim. Duas coisas. Em primeiro lugar, que eu acho que o que o Cassiano falou está nos últimos dois parágrafos do capítulo, desse capítulo, né? Que, na verdade, quando a força produtiva do trabalho se faz mais eficiente, na verdade, poderia até acontecer uma eliminação do trabalho inútil. Só que no sistema capitalista, esse trabalho, essa eliminação do trabalho inútil, faz-se a custas de, ele diz, a sociedade capitalista produz tempo livre para uma classe às custas de transformar o tempo de trabalho a vida inteira das massas, na verdade. Quer dizer, uma classe usufruindo da outra. Me parece, e aliás, eu acho que talvez por isso o capítulo foi, para mim, foi muito difícil assim ler. Eu fiquei super entediado lendo esse capítulo. Talvez pegando essa ideia, fique mais claro e talvez mais fácil entender que o que ele está querendo fazer com as matemáticas é querer demonstrar como funciona isso no capitalismo, né? A mais-valia, isso, como tudo vai ser encaminhado para exatamente isso, né? A geração de mais-valia sempre, né? Seja aumentando a jornada de trabalho ou fazendo mais eficiente a produtividade, enfim, isso. Ah, e esqueci a segunda coisa que eu queria falar. Então, é isso. ó, eu queria dizer que, enfim, pedir desculpas, porque eu não consegui preparar todo o capítulo, e eu achei mais importante retomar noções de capítulos anteriores, que são essas noções mais, mais
típicas da teoria marxista do que avançar no capítulo sem as retomar, porque eu acho difícil entender o capítulo sem as retomar. Mas, então, primeiro eu gostaria de pedir desculpas por isso, mas eu achei melhor fazer a reunião do que não deixá-la acontecer, né? Bom, segunda coisa, sobre a proposta da Yasmin. Eu acho ótima a proposta. A gente pode fazer uma reunião, e eu acho que nós precisamos planejá-la bem, que é uma reunião na qual nós vamos retomar alguns conceitos já vistos, independentemente do capítulo. Né? Então, por exemplo, a gente pode fazer uma reunião em que a gente vai dedicar o tempo, e podemos ver como dividi-lo, aos conceitos de mais-valia absoluta, mais-valia relativa, taxa de mais-valia, diferença entre lucro e mais-valor, processo de valorização, então eu acho isso muito positivo porque foi o que eu precisei fazer para mim mesmo, ao tempo de trabalho socialmente necessário, que eu acho o conceito mais interessante e mais complexo, porque, como eu disse para vocês, e eu disse por minha conta e risco, eu não li isso em nenhum comentador. Eu, infelizmente, não estou com tempo de buscar bibliografia de apoio. Eu tento me resolver tão só com o próprio texto do Marx. E ainda tem essa coisa, especialmente dos exemplos matemáticos, às vezes eu até vou para o português, porque a coisa de ler em alemão, o exemplo técnico, deixa o texto, às vezes, um pouco mais difícil para mim. Mas, pegando de novo o fio da meada, né? Eu acho importante a gente retomar todos esses conceitos e para poder seguir adiante. Como eu disse, esse capítulo 15, eu acho que ele é uma resposta ao Ricardo e à herança do Ricardo. E as 3 leis de determinação da força do valor trabalho, né? O Ricardo tem leis, que são essas 3, para a força do valor trabalho. Quanto vale um salário? E quanto deve valer para que haja produção? Há lá as 3 leis. Marx retoma essas 3 leis, reformula e as explica sobre outros fundamentos. E são esses que a gente já falou e vai falar sempre. Não é o princípio do lucro, é o princípio do trabalho vivo. É isso. Então, o que eu acho? Que a gente pode fazer uma espécie de brainstorming no WhatsApp, eventualmente retomar o e-mail, não sei se funcionaria, e propor para a próxima reunião vários conceitos que nós trataríamos separadamente, né? E talvez venha até mais conceitos do que nós somos capazes de trabalhar numa reunião. Mas a gente faz um brainstorming, faz uma seleção, e daí alguém apresenta, pode até se valer de literatura secundária, etc. e tal, né? É uma boa. Eu me disponho daqui a 15 dias, terminar a exposição do capítulo 15, se for o caso, e eu vou procurar fazer antes um arquivo que eu enviaria para vocês e que eu usaria durante a exposição. Porque eu imagino que seja muito chato, mesmo usando lousa, que eu não usei muito bem, seguir a exposição. Fica uma coisa pesada. Se você apresenta um material resumido antes, funciona melhor. Então, eu me disponho a fazer isso para daqui a 15 dias, mas talvez, antes de retomar a exposição do capítulo 15, seja melhor fazer esse apanhado de conceitões, né? Desculpa, falei Ô, muito. Rissa, eu acho que nesse caso, se a gente for realmente fazer isso, tá muito ruim o barulho de fundo aqui, os meus vizinhos. Não. Não tá. Acho que é mais para mim aqui. Enfim. Se a gente for fazer isso, eu acho que na real é interessante pessoas diferentes apresentar conceitos diferentes. Não, não vejo por que uma só pessoa fazer isso. Ou, Também no acho. mínimo, assim, metade da exposição alguém se responsabiliza por fazer um resumão dos conceitos, depois você retoma o capítulo 15
sabe? Mas fica mais dividido, porque daí é muita coisa para uma pessoa só, eu acho. E de qualquer forma, eu acho um exercício interessante. Assim, se cada um pegasse um conceito, tipo nós quatro aqui, né? Ou dois conceitos cada um apresenta dois conceitos. Alguma coisa assim, acho que fica mais dinâmico, inclusive, né? Tipo, e é um Sem exercício legal pra dúvida. gente, assim, da Ah, gente não, se mas eu forçar a nem. resumir, né, de uma maneira sucinta, assim, acho que é um bom exercício pra gente fixar. Eu não sei, eu acho o Marx muito difícil. Eu amo, assim, né? É, Sou fã. Mas eu acho bom, a fixar os conceitos dele, eu acho difícil. Então, eu acho que fazer esse resumo, uma espécie de glossário, não sei, é interessante para nós, assim, né? A gente ensaiar de explicar, né? Então, só para dizer assim, para dividir a tarefa, né? não, eu concordo totalmente. De modo algum eu pegaria a exposição dos vários conceitos. Eu só queria terminar o capítulo 15, era só isso. Depois da exposição de conceitos. Mas eu concordo, é tarefa para um leitor experimentado, já muito familiar com os conceitos, fazer sozinho a exposição de tudo isso, tal. Não, acho ótima ideia. Vamos dividir tarefa, vamos antes fazer essa retomada antes de terminar o capítulo 15. Se não for o caso também, tem menor apego. Mas eu gostaria de terminar a exposição do capítulo 15, porque já tem um trabalho feito, entendeu? Eu Bom, posso, diga, Henrique. na verdade, eu gostaria de sugerir uma ordem diferente. Eu gostaria de sugerir que você terminasse o capítulo 15, porque depois nós temos um capítulo super curto, mais curto ainda, que é o capítulo 16, e aí termina a sessão 5. Então, por isso me parece, de repente, até mais orgânico que você termine o capítulo 15. Eu, por exemplo, poderia expor um resumo do capítulo 16, e aí a gente, encerrando essa sessão 5, a gente poderia fazer essa revisão de conceitos, né? Tipo, amarrando tudo. O que você Legal, ou não? concordo. Acho, Pode ser. Mas desculpa, Perfeito. aí na próxima reunião, então, seria o final do capítulo 15 mais o 16, e a revisão de conceitos ficaria para outra reunião. Sim. É Pode isso? ser, por exemplo, sim. Eu acho que é uma boa. Se já dá a ordem ali fica mais Porque, coerente, assim, com o texto. porque de repente, assim, encerrando essa sessão 15, fica mais claro quais conceitos, né, são mais importantes para a gente revisar, né? Para a gente não. Eu tenho um pouco de receio que a gente possa se perder em uma revisão e a gente perder o ritmo dos capítulos. Não sei, de repente eu estou Tá errado. certo, faz sentido. É que eu não sabia que. Eu tô sem o texto aqui, eu tinha que dar uma olhada. Que o É, próximo já era encerramento de uma sessão inteira, né? é, Acho que faz total sentido. tá bom. certo. Eu gostaria de falar duas coisas. Concordo com o procedimento do Henrique, acho que é o melhor mesmo. Sobre o capítulo de hoje, o que eu acho importante retomar, e eu vou tentar fazer isso brevemente na próxima reunião, é a noção de valor de uso, porque no fim do tópico 1, ao fazer a crítica a Ricardo, um pouquinho antes, na verdade, tem um parágrafo, é o parágrafo 14. Eu dou um RG para cada parágrafo de um livro, né? Que é o número do parágrafo dentro do capítulo. E ele retoma a noção de valor de uso, ele pressupõe a noção de tempo de trabalho socialmente necessário, que são grandes generalizações, grandes pressupostos abstratos, fundamentais e que têm implicações filosóficas que vão para além do capítulo em si, no fundo, além do próprio capital, né? Hoje, por exemplo, eu falei lá da questão da subsistência habitualmente necessária.
Vissa? Ah, Oi. eu perdi o som um pouquinho, mas acho que era a minha internet. Agora eu tô... Tá. Então, não, o que eu quero dizer é o seguinte: o que que é subsistência para Marx? Né? E isso eu estou agora expondo uma dificuldade minha. Eu aceito os pressupostos dele para primeiro ter a leitura imanente, fazer a crítica imanente, e depois o que importa mesmo, que é a vida, a realidade, o que transcende a leitura imanente. Né? O que que ele está chamando de subsistência? Né? Evidentemente, é algo como um padrão de consumo, mas tudo bem, esse padrão de consumo é histórico. Então, digamos, termos de alimentação, de quantidade de proteína, né? Hoje é uma, há 100 anos atrás era outra. Hábito, quantidade de proteína numa região vegetariana da Índia, quantidade de proteína no Pampa argentino, né? Bom, evidentemente, e o que mais me deixa perplexo, Marx certamente pensou isso, eu é que não cheguei ainda nessa questão ao lê-lo, eu não li também muito. Capital só li até metade do capítulo 15, que é o seguinte, é, e o direito à literatura, né? E a subsistência como vida espiritual, né? E o livro faz parte do TTSL? Essa é a minha questão, né? Então, deve ser uma questão deslocada, errada, mas é uma questão que eu tenho para mim, sabe? O, o- do te, por exemplo, a noção de lazer, né? Uma noção burguesa, quer dizer, o sujeito tem um tempo livre e depois ele tem um tempo de lazer. Mas o processo de produção, quando ele fica ele fica desalienado. Você não tem o tempo livre ao trabalho escravo. Trabalhando produtivamente ou não, o tempo é sempre seu, né? Ah, Isso e me lembra, daí, desculpa. diga, não, não, e daí a questão de tempo de trabalho socialmente necessário permanece, digamos, num sistema em que capital não explora trabalho, porque é preciso a subsistência. Mas e o que vem além disso? O que é o TTSN num modo de produção não capitalista? Então, essas são questões mais amplas, de fundo, que me interessam profundamente como filósofo. E isso, no fundo, é o que me interessa. Eu tento entender essa matemática, que, no fundo, viu, gente, é uma matemática muito simples, mas é que a gente é chato, mas é muito simples a matemática. É que a gente tem que associar essas continhas com conceitões. A dificuldade não é a matemática, é juntar a continha no conceitão. Exatamente. É. Não, eu ia falar só um parênteses, assim, com relação a essa questão da subsistência, agora que você mencionou, isso é fundamental. Eu estava lembrando do livro do Clastres, que ele faz toda uma discussão com a interpretação marxista das sociedades ameríndias, né? A antropologia marxista, porque é aí que pega mesmo o limite da teoria. O que que é subsistência? Que Classes fala, livro? as sociedades indígenas não são sociedades de subsistência, como os marxistas, alguma certa linha do marxismo, da antropologia marxista pensa. Por causa desse tipo de distinção, justamente que você está falando, né? O que é tempo de lazer? O que significa trabalho socialmente necessário? E aí vem, realmente, acho que a teoria, quando vai para para a interpretação dessas sociedades, acaba caindo nos lugares comuns, assim, fica pobre conceitualmente, assim, justamente Entendi. por causa desse tipo de coisa. Qual a definição de sobrevivência, né, de necessidade, esse tipo de coisa, assim, fica bem mais complicado com relação a fora do capital, assim, né? Fora do capitalismo. Por exemplo, ele fala, ao fim dessa crítica ao Ricardo, ele retoma a noção de valor de uso. Bom, qual que é a relação do valor de uso com o TTSM? O TTSN é a expressão do valor de uso
ou o valor de uso tem algo que vai além do TTSM, entendeu? E valor de uso em sociedade indígena, né? Claro, aí a gente pode também entender que o Marx não está falando de sociedade indígena. Ele provavelmente vai dizer algo como: não, eu sou absolutamente incapaz de pensar sociedades indígenas. Eu estou falando de um fenômeno que é o capitalismo no século XIX, e que é uma tendência histórica hegemônica e que tem a sua lógica, né? Mas mesmo dentro dessa lógica, acho que tem problemas, né? Mas, enfim, é isso, gente. Ok, Peço desculpas aí pela apresentação atabalhoada, imagina. mas vamos que vamos. Ok. Então tá. Então, próxima reunião, vai ser dia 3 de julho, ok? Aí você termina o capítulo 15, eu faço uma apresentação resumida do capítulo 16, que é super curto, e a gente continua. Tá, que dia mesmo, Henrique? Desculpa. 3 de julho. Tá, 3 de julho. Ótimo. Beleza. Qual é o livro do Clastres, Yasmin? A sociedade contra o Estado. Ele faz essa discussão no finalzinho lá. No final não, acho que na real, acho que tem um capítulo sobre isso no começo, depois ele retoma nas conclusões, enfim. Acho que é uma questão central ali para ele discutir com. Porque aí tem um problema do evolucionismo histórico, né? Acho que essa que é a discussão, assim, se tem um certo tipo de formação social que é menos desenvolvido, porque é de subsistência, que aí eles vão pensar, né, o selvagem, sabe? Tipo, enfim, tem umas categorias bem complicadas na antropologia, inclusive a antropologia marxista, de base marxista. Porque essa ideia, assim, as sociedades ameríndias são sociedades de sobrevivência. Eles não têm capacidade para produzir, né, excedente, etc. Então, eles são menos desenvolvidos, e aí tem todo uma raciocínio evolucionista de superação dessas formas mais simples de sociedade em direção a, enfim, e aí tem essa questão assim, mas atinge os conceitos de base mesmo assim da teoria marxista, não sei se marxiana, né? Porque é isso que você falou assim, eu acho que não sei se o Marx não praticamente não fala disso, enfim, tem um outro objetivo ali, mas se desenvolveu toda uma teoria marxista sobre isso na sequência, assim. E aí o Clássico está debatendo com esse pessoal, assim, para tentar mostrar que essas sociedades ameríndias não são de subsistência, não são primitivas, não são, sabe, tipo, essas categorias são inadequadas. Primitiva no sentido assim, né, selvagem, enfim, existe uma lógica Uhum. interna e aquilo ali não é, a forma como se organiza essa sociedade não é porque ela não tem capacidade de produzir um tipo de organização de poder que vai desembocar no Estado, por exemplo. É o central do livro dele, né? Não são sociedades sem Estado por falta de capacidade de desenvolver um Estado, ou sem mercado por falta de capacidade de desenvolver o mercado, né? Enfim, sem excedente por falta de capacidade. Não, elas se organizam de forma a afastar tudo isso, a realmente não uma organização social que não é onde não cabe porque ela se produz de uma outra forma. Então não é sem, é contra, né? É contra nesse sentido, assim. Até opa, só pra finalizar. Essa ideia, assim, né? Ele tem aí uma hipótese meio complicada também, que é de que, na verdade, os ameríndios, as sociedades ameríndias, elas pressentem que pode se formar um poder central e elas e tem uma intenção, uma espécie de intencionalidade sociológica, ele fala, né? De esconjurar o Estado, de criar mecanismos que impeçam a aglutinação do poder numa certa organização que possa vir a se tornar um Estado futuramente. Né? Então, é contra o Estado. E aí entra tudo isso, assim, por que essa forma de organização da produção nessas sociedades? Justamente para evitar isso, enfim. E aí, enfim, é só para dizer que ele cria toda uma argumentação para fugir do etapismo histórico, né? Essa ideia de evolucionismo histórico, talvez não tão no Marx, mas o Engels, sim. O Engels explicitamente aí de uma maneira mais assim forte, ele
ele pega lá do Morgan, lá, que é um antropólogo evolucionista mesmo e tal, né? Que aí ele vai desenvolver uma certa ideia de desenvolvimento histórico progressista, progressista no sentido assim, de progresso histórico, né? Evolucionista, na verdade. Etapista, evolucionista no sentido mais forte da palavra. O Marx acho que não, mas o Engels com certeza. Cassiano, Não, era só para exatamente isso que a Yasmin falou agora no final. Eu ia lembrar que isso é mais uma questão do Engels do que do Marx, na verdade. É uma tradição no pensamento de esquerda tradicional do século XX, né, a partir do Engels, que é o horror, né, o que ele escreve lá na origem da família, propriedade privada e o Estado lá, aquilo lá é uma coisa horrorosa. E tem a ver com o clima da época do positivismo etapista do século XIX, né? Quer dizer, quando o positivismo se impõe, assim, pensando agora, nós que somos filósofos aqui, isso é uma coisa que eu estudei um pouco. Quando o positivismo se impõe sobre o romantismo no século XIX, porque o romantismo tem uma coisa aí da filosofia da natureza, né, no romantismo, né? Então, quando o positivismo tenta se impor e se impõe como ideologia dominante, não é um certo darwinismo social, não. É um darwinismo social fortíssimo que vai levar à eugenia no final do século XIX, né? Nos Estados Unidos, esse pensamento eugênico ele captura grandes partes ali das classes dominantes e intelectuais dos Estados Unidos, né? Agora, é quando é a naturalização ali das relações sociais num grau radicalíssimo, né? E o Engels compra essa história, a verdade é essa. O Engels adota isso, ele se deixa, quer dizer, é isso, o cara acreditava nisso, né? Tem jeito. Porque tem uma questão aí que é essa confiança aí na imposição de valores humanos sobre a natureza, né? Eu acho que no Capital do Marx a gente acabou de ver o capítulo que eu apresentei sobre a grande indústria lá, né, que depois o Marx tem uma crítica ferrenha a essa ideia de um progresso pela imposição né, de uma mecânica produtiva à natureza. Isso é destrutivo da natureza, né? Não é a física, a química, a matemática, não, é a transformação da tecnologia em processo de expropriação de lucro e de coisa. Então, essa história aí no marxismo é uma pedra no sapato, porque as pessoas, na verdade, não leem os autores, né? Não fazem o que nós estamos fazendo aqui, né? Não leem os autores, né? E jogam todos os gatos no mesmo balaio, né? E aí fica meio difícil. Então, assim, pensando assim em termos de movimentos, digamos, grandes ideologias da cultura, né? O romantismo ele é vencido pelo positivismo no século XIX, que instaura esse etapismo, né? Tentando adaptar ali, né? Quer dizer, então aquela coisa Lamarck, Darwin, não sei o quê, ela é muito mal lida, né? E aí vira isso aí que a Yasmin falou. Então enfim, só para complementar. Agora, gente, já é 12:06, tá? Desculpa, tá, eu preciso sair. tá Depois a joia. gente continua, Então tá tá bom, bom? depois a gente fala. Valeu. Um beijão para todos. Beijo. Valeu. Um abraço. Desculpa Tchau. interromper aí rapidamente, mas Não, valeu. mas tá na hora, tá na hora. Tá na Um hora. Então, abraço. depois a gente continua, então, senão a gente Depois a gente vai continua. longe aqui. É Tá isso bom. aí. Valeu, Valeu. gente. Então, Até mais, Obrigado. Um então. abração. Até obrigado. mais. Tchau.